Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação é muito especial, porque ele é um Fora da Política Não Há Salvação de aniversário. O canal e o podcast fazem um ano nesse programa, né? Foi o primeiro programa no dia 25 de março de 2020. Nós estamos gravando aqui no dia 26 de março de 2021 e, portanto, completando um ciclo de um ano. Foram 72 episódios antes desse, né? Mais de um por semana na média, mas de um tempo para cá só um por semana. E como é uma data muito especial, tem também um convidado super especial. Esse convidado é o professor Conrado Hübner Mendes, que é professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Faculdade de Direito da USP, professor de Direito Constitucional. E o Conrado é também colunista da Folha de São Paulo, tem uma coluna semanal sempre muito interessante na Folha de São Paulo, onde ele trata, dentre outras coisas, da magistocracia, um neologismo aí que ele criou para se referir a essa aristocracia togada que nós temos no Brasil, enfim, e uma série de assuntos relacionados a isso, já se tornou um termo de uso corrente por outras pessoas também, ainda que lançado por ele. E, além de tudo, ele é pesquisador do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, o LAUT, né, que é também vinculado à Faculdade de Direito da USP. Então, dito isso tudo, eu dou as boas-vindas para o Conrado, agradeço muitíssimo a gentileza dele de estar aqui conosco hoje e peço para começar a conversa que ele trate de temas que ele abordou aí nos seus últimos artigos, ou melhor dizendo, nas suas últimas colunas, né? Ele falou recentemente, Conrado, você falou recentemente de que a gente vive um estado de intimidação e que viveríamos aí um certo milicartismo, ou seja, uma ameaça, digamos, macartista, militarista à democracia brasileira. Você pode falar um pouco disso para a gente? Bem-vindo. Oi, Cláudio. Muito obrigado por me convidar. A gente tentou algumas datas e, puxa, que sorte, estou aqui num programa comemorativo, então fico duplamente feliz e acompanho o seu programa, que também é um podcast, e recomendo para muita gente. Queria também te parabenizar por essa iniciativa, você que sempre esteve muito presente no debate público, em jornal e na TV, e agora a gente tem a possibilidade de fazer do nosso jeito por meio de um programa super bem feito. Bom, estado de intimidação e o milicartismo. O milicartismo é um neologismo meio autoexplicativo, que usa o termo macartismo, que é aquele momento da história americana ali na década de 50, em que um senador, pela sua postura e agressividade, deu nome para todo um movimento de caça às bruxas, e naquele caso as bruxas eram os comunistas, os aparentemente comunistas, a ameaça vermelha. Mas basicamente aquilo era uma técnica de disseminação de medo e de uso do aparato estatal para fazer investigações, intimidações, assim por diante. Esse neologismo milicartismo, ele tem uma certa ironia, não só porque a história do nosso autoritarismo está intimamente ligada a militares, não só porque o atual governo também é mais militarizado do que foi a ditadura militar, em termos de militares ocupando cargos de Estado, mas eu acho que é um neologismo interessante porque ele expressa um fenômeno que integra um certo jeito militar de pensar, de produzir ordem, de produzir segurança, uma certa doutrina, certamente autoritária, que é uma doutrina de vigiar e punir, né? Vigiar o que as pessoas pensam e punir aqueles que pensam errado, ou às vezes nem punir, é ameaçar, é deixar no ar, é criar um clima de apreensão. Então é isso que eu estou chamando de
de estado de intimidação. As pessoas estão com medo, sobretudo as pessoas que têm por vocação e por profissão, mas às vezes por virtude cívica, se expressar, né? Então, acho que há um conjunto de episódios que não começaram agora, não começaram sequer em 2019, para ter o marco do governo Bolsonaro, que aprofunda isso, né? Mas essa espécie de patrulha, de uma campanha de medo, o que acaba nos deixando um pouco sem parâmetros do que nós podemos falar sem ser perseguido, né? E esse é o fenômeno mais perverso, porque por meio da intimidação e repressão de uma meia dúzia, e a gente sabe que é muito mais do que meia dúzia, mas isso tem um efeito chamado chilling effect, tem um efeito de silenciamento e de autocensura, né? Então, é o uso do direito, da lei, do aparato estatal, para dar uma canseira nesses cidadãos ou nesses agentes que se expressam, né? É uma forma de assédio, consome a energia dessas pessoas. Não é? O Estado não faz isso, e não precisa ser só o Estado, tem muitos órgãos estatais que fazem isso, mas às vezes a própria organizações da sociedade civil também podem fazer isso, né? Não é só para ganhar indenizações, não é para colocar ninguém na cadeia, não é nem mesmo para obter uma decisão judicial final que esses processos servem. É para tornar o exercício da liberdade uma atividade de grande risco. Não um risco ordinário, né? E o exercício da liberdade sempre traz algum tipo de risco. Mas é um risco extraordinário, é um risco de consequências legais sérias. Portanto, é uma técnica de repressão, propriamente. E acho que só para terminar esse pontapé inicial, esse receio, e só para tentar contextualizar no Brasil, esse receio, para a gente pegar a fase já da democracia brasileira nos últimos 30 anos, jornalistas e escritores já se acostumaram a ter esse receio de consequências legais, quase que por dever de ofício. Na nossa democracia, a perseguição jurídica a jornalista é comum há muito tempo, né? Especialmente nos rincões do país. E o problema é que o nosso judiciário errático na sua compreensão de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, deixa isso mais instável, deixa a gente sem parâmetro. Mas é claro que há um divisor de águas, talvez, que a gente pode mapear ali da emergência mais clara, apesar de ser um processo mais longo, mas de um populismo autoritário e reacionário. Claro que tem marcos aí, 2013 é um marco, certos locais e certos atores passaram a ser vigiados. Quando eu falo locais, a sala de aula é um espaço de muita disputa e muito tensionamento. A sala de aula passou a ser caracterizada, estigmatizada como um lugar de doutrinação das criancinhas, né, para pegar um pouco a inspiração de um movimento como Escola Sem Partido, e depois veio esse ataque sobre universidades públicas, museus, espaços para exposição de artes e teatros, todos esses espaços e esses atores, professores, artistas, jornalistas, passam a ser alvos desse estado de intimidação, né? Então, ainda que tenha elementos bastante pré-bolsonaristas, se a gente considerar o bolsonarista mais do que simplesmente 2019 adiante, mas um movimento que a gente pode colocar dentro desse fecho conservador, personificado por Bolsonaro, mas é uma coisa muito multifacetada. Acho que é isso. O estado de intimidação é esse clima em que você usa de um aparato estatal que estava ali, sob latência, né, ainda vigente no ordenamento jurídico, alguns nitidamente caracterizados como entulho autoritário. Eu sei que a gente vai falar disso um pouco, da Lei de Segurança Nacional e outras coisas, mas também legislações criadas pela própria democracia que servem a esse propósito. A gente tem debatido muito Lei de Segurança Nacional, mas a gente precisa pensar para além da Lei de Segurança Nacional também, né? A gente tem mecanismos muito problemáticos para o exercício da intimidação.
o Código de Penal. A gente pode selecionar alguns crimes importantes lá também. A começar pelo, por exemplo, crime de desacato, Uhum. né? É uma das ferramentas mais úteis e abusadas pela polícia naquele encontro ali, face a face, na rua, ainda que isso esteja, inclusive, já transcendendo o espaço da rua e está indo para as redes sociais, né? O desacato ao policial, a honra da instituição. A ideia de se proteger a honra de uma instituição é algo bastante autoritário, por meio da criminalização. Mas os crimes contra a honra estão sendo debatidos agora no Congresso para se triplicar a pena, né? O episódio, para pegar um exemplo, o episódio do Felipe Neto. Felipe Neto, se caso fosse, não vai ser, o caso já está arquivado, mas se fosse punido com base na Lei de Segurança Nacional, a pena dele seria menor do que a pena que poderia ser aplicada caso a mudança do Código Penal está sendo de crimes contra a honra, calúnia, injúria, está sendo debatida nesse momento pela Câmara, seria menor do que a nova pena. E a turma do Bolsonaro que está propondo isso? É a turma do Bolsonaro, é um deputado do PSL, isso foi pautado pelo Lira, teve desdobramentos nessa semana, não é um projeto fácil de passar, mas teve um pouco ali a chancela do próprio Lira. Então tem esses dois movimentos no Congresso. De um lado, o Código Penal, crimes contra a honra, penas sendo aumentadas, etc. E de outro, esse ainda mais aterrador, que é a Lei Antiterrorismo, né? Uma lei aprovada em 2015, se não me engano, certamente no governo Dilma, mas que tem projetos de reformar essa lei, que aí a converte num instrumento de muita perseguição, com tipos penais abertos, né? Aquelas expressões que não definem muito, dão muita margem de interpretação para o aplicador da lei, para o juiz. Então é isso, acho que o aparato jurídico estatal brasileiro tem lá um entulho autoritário que precisa ser repensado, mas ele se reinventa. Não basta revogar a Lei de Segurança Nacional, é importante pensar o lugar da liberdade de expressão e as suas ramificações, né? Liberdade artística, liberdade de imprensa, liberdade acadêmica, elas não são liberdades de expressão em estado puro. Liberdade acadêmica não é uma liberdade de expressão qualquer, né? Nós, como professores, a gente tem certos compromissos com a disciplina que a gente estuda. Então, a gente não está na sala de aula para falar o que bem entender sobre qualquer assunto. Então, tem muitas discussões importantes e acho que essa agenda, certamente nesse momento de repressão, se tornou muito, muito urgente. Agora, é interessante que você lembrou, Conrado, que isso vem de antes já do governo Bolsonaro, né? Mencionou 2013, eu estou lembrando daquela história do cidadão que foi preso com uma garrafa de pinho-sol, o outro com uma garrafa de vinagre. Depois disso, já um pouco mais adiante mesmo, no período eleitoral, nós tivemos aquela situação de intervenção de policiais em universidades, até na Faculdade de Direito, se eu não me engano, houve uma faixa que eles falaram que tinha que ser tirada, em algumas entraram no Sindicato São Bernardo, enfim, isso já vem ocorrendo, né? Sim, sim. Sim, acho que, de fato, na Faculdade de Direito houve aquela faixa, mas ali o teu entrevistado anterior, o Floriano, o diretor da escola, mandou o guarda embora, porque aquilo era exercício da liberdade de expressão. Mas houve fatos muito graves, né, de reuniões a Federal Fluminense, a polícia chegou confiscando, proibindo aula, proibindo debates. Isso foi contexto eleitoral, né? Já ali na boca da eleição do Bolsonaro, mas o guarda da esquina estava assanhado, né? Estava muito assanhado. Estava muito assanhado. 2013 foi um momento de ápice também. 2013, talvez ali a rebarba para 2014, daqueles grandes protestos e com aqueles casos muito caricatos, né? De prender o cara que tinha um livro enfim, daquelas histórias de livros de autores de esquerda, do Brecht. Teve muito caso grotesco naquele momento. A escola sem partido, certamente, é um fenômeno que esfriou, em princípio, esfriou bastante, mas teve um movimento... E esfriou, curiosamente, até no próprio governo Bolsonaro, que eu acho que teve uma certa reação, uma reação da sociedade, uma reação judicial, mas
a escola sem partido cumpre um papel importantíssimo de intimidação. Mesmo não sendo aprovada a lei, e ela chegou a ser aprovada em alguns municípios, foi revogada alguns foram revogados pelo Supremo, certamente tem esse projeto lá numa gaveta do Congresso, mas o ponto, de novo, seja usando a via judicial, seja ameaçando lei, denúncia, cria tensão na sala de aula. É óbvio que professores passaram há professores que gostam de exercer liberdade e de confrontar, mas há muito censura, que já se pergunta se num curso de história que abordagem dá ao tema da escravidão. Isso é terrível. Sem lei aprovada, sem juiz te ameaçando, eles passam a se conter nessa abordagem. Mas eu tinha comentado também sobre como o judiciário brasileiro também não facilita, ele atrapalha muito, né? A intimidação também ocorre, às vezes, não só por razões políticas, no sentido do que entendemos por democracia e liberdades, mas também o exercício de escrever biografias. Sim. De certos personagens públicos. O judiciário brasileiro começou a ter decisões muito disparatadas, né? Tudo isso cria instabilidade. O STF tem uma decisão importante que passou a permitir biografias, mas mesmo assim dando margens para muitas interpretações, como costumam ser decisões do STF. Lideranças políticas regionais e locais continuam a usar e abusar do judiciário para repreender ou para perseguir oposição política, adversários políticos. Então, é um fenômeno que não nasce com o Bolsonaro, mas não dá para não deixar de reconhecer um enorme recrudescimento com o Bolsonaro, porque ali, de novo, tem uma doutrina operando no governo Bolsonaro. E essa doutrina é de controle, é de intimidação, é de criação de medo. E participam dela ministro da Justiça, advogado-geral da União, até mesmo alguém que não deveria ser governo, mas se porta como se fosse, que é o Procurador-Geral da República. Né? Uhum. Então, esse cenário é preocupante. Aí, estou falando da cúpula, mas aí a Polícia Federal o cara da Daina começa a se excitar com isso. Né? O episódio de Uberlândia, poucas semanas atrás, né, em que um estudante basicamente postou em rede social uma ironia sobre a facada em Bolsonaro, enfim. É isso. É um fenômeno que precede. A tecnologia já estava ali, pronta para ser utilizada. E Bolsonaro veio e ressuscita uma prática muito mais autoritária. Aliás, você falou da tecnologia, né? Uma coisa que não foi ressuscitada porque ela não morreu, mas estava aí, digamos, sendo menos utilizada e agora tem sido utilizada numa frequência imensa, né, absurda, eu poderia dizer, é a Lei de Segurança Nacional. E aí tem sempre aquela discussão sobre e o Floriano, que você lembrou aí, participou de um episódio anterior do canal, ele justamente tratou, né, dessa questão da Lei de Segurança Nacional. Mas acho que vale a pena voltar a ela, porque, enfim, sempre se discute, mas ela foi recepcionada pela Constituição de 1988, não foi? Ou partes dela foram recepcionadas, outras partes não? O fato é que ela está em vigor, nós não temos uma outra legislação para cobrir, para alguns tipos de situação, o que ela cobre, mas ela, me parece, vem sendo usada como um instrumento importante, né, do governo para intimidar os seus adversários. Sim. Eu acho que está ressurgindo um debate importante sobre formas de se atualizar ou mesmo substituir a Lei de Segurança Nacional. Ela ficou pairando ali na nossa ordem jurídica. O STF nunca fez nada, nunca foi provocado, de fato, a fazer grande coisa. Houve diversas iniciativas no Poder Legislativo para se substituir a Lei de Segurança Nacional por uma lei assim chamada de Lei de Defesa da Democracia, Lei de Defesa do Estado de Direito, porque, afinal, a Lei de Segurança Nacional tem componentes injustificáveis numa democracia, mas tem outras previsões que são naturais, a defesa de qualquer tipo de Estado, defesa da própria ordem democrática, assim por diante. Então, esse debate está renascendo.
diversos projetos ao longo desses 30 anos. O Hélio Bicudo propôs, como deputado, lá na década de 90, tem um projeto de lei para substituir a Lei de Segurança Nacional. E aí eles preveem diversos outros crimes. Eles cortam aquela coisa mais repressiva, militaresca da Lei de Segurança Nacional, mas não deixam de se preocupar com diversos tipos de crime, como atentado contra a soberania, insurreição, atentado separatista, organização paramilitar. O próprio Miguel Reale Júnior, como ministro da Justiça, propôs um projeto de lei que está lá na gaveta do Congresso. Mais recentemente, o Paulo Teixeira, outro deputado, também propôs um projeto de lei. Tem vários projetos de lei ali esquentando no Congresso e talvez esse seja um momento em que se conseguisse, se as forças democráticas, por assim dizer, conseguissem se unir em torno de um projeto, eu acho que não seria surpresa. E justo nesse momento, uma resposta importante do Congresso seria substituir a Lei de Segurança Nacional por uma lei de defesa da democracia. Então, isso no que diz respeito ao legislativo. Mas é importante lembrar que o STF recentemente foi provocado a se manifestar. Finalmente foi provocado e finalmente tem a chance de, na falta de iniciativa do legislador, na falta da substituição completa da Lei de Segurança Nacional, que é uma coisa que só o legislador poderá fazer, jamais se poderá, o STF não poderá legislar, obviamente, no sentido criativo de estabelecimento de parâmetros e crimes, mas o STF pode fazer uma coisa importante, que é, por assim dizer, adaptar ou atualizar, sincronizar a Lei de Segurança Nacional à democracia, o que significa, no mínimo, revogar e reconhecer a inconstitucionalidade de alguns dos seus dispositivos mais sérios. E, para além disso, também estabelecer para certos artigos qual é a interpretação conforme a Constituição, que é um termo jurídico, qual é a interpretação das diversas possíveis mais compatível com a Constituição. Hoje a gente tem 3 ações, ou mais de 3, mas acho que eu gostaria de ressaltar 3, porque envolvem 3 abordagens distintas, né? O episódio do Daniel Silveira teve uma reação, por assim dizer, corporativa e também da ala conservadora autoritária, que foi pelo PTB, um partido do Centrão. A ação, basicamente, pede a revogação integral da Lei de Segurança Nacional, meio que uma ação que gostaria de proteger o que Daniel Silveira fez, o deputado que atacou, ameaçou, defendeu a AI-5, ameaçou a STF, etc. Deixa tudo Essa é em uma aberto, abordagem. né? Revoga a lei e deixa o vácuo. Então, se você revoga a lei, quem que vai decidir, como vai decidir sobre situações assim, né? Exato. Aí, enfim, tudo bem que vai ter lá o Código Penal, mas o Código Penal não está preparado para lidar com esse tipo de situação que uma lei de segurança ou defesa da democracia deveria fazer. Então, essa é uma abordagem. O PSB teve uma abordagem juridicamente muito mais sofisticada, e reconhecendo que é uma lei que pode ser substituída pelo Congresso, etc., mas que, na falta de ação do Congresso, a gente precisa basicamente cortar aquilo que não é compatível com a Constituição. E aí, basicamente, foi naqueles artigos que, de fato, não tem possibilidade de ser mantido, como aquele de fazer propaganda de movimentos políticos ou a calúnia específica em relação ao presidente da República, que é o artigo mais citado para repressão nesses episódios recentes. Tem lá um conjunto, são 2 ou 3 artigos que a ação do PSB tenta. Aí o PSDB, muito recentemente, entrou com uma outra ação constitucional que é um pouco mais inusitada. Ela pede a revogação integral da LSN, mas diz que o STF pode deixá-la vigente e dar um prazo para o Congresso legislar, que é um mecanismo de controle de constitucionalidade da omissão muito controverso na doutrina constitucional e que nunca teve nenhuma relevância nos nossos 30 e tantos anos de democracia a partir da Constituição de 88. A ideia do Congresso, do STF, mandar o Congresso fazer alguma coisa por sua omissão,
é algo que foi muito ventilado lá na Constituinte e, de fato, foi criado mecanismo na Constituição de controlar a omissão do legislador. Mas a verdade é que isso nunca pegou. O legislador sempre falou: tá bom, obrigado, alguma hora a gente faz. Mas não é algo tão efetivo. Então, é uma ação que, do ponto de vista concreto, acaba tendo o mesmo resultado, ou pede o mesmo resultado do PTB, eliminar a Lei de Segurança Nacional. E tinha um terceiro, não tinha? Você falou do PTB, do PSB, tinha um terceiro também? PSDB, essa que eu acabei do de falar. PSDB, desculpa. Tá certo, essa é a terceira aí. Tá certo. Eu que fiz confusão agora. O caso da Daniel Silveira é interessante, né? Porque se outras situações mostram a Lei de Segurança Nacional sendo mobilizada pelo Executivo contra os seus críticos, o caso da Daniel Silveira, enfim, foi o uso da Lei de Segurança Nacional de ofício, né? Pelo próprio Supremo Tribunal Federal, contra um deputado, um membro do Poder Legislativo, mas que, enfim, defendeu na prática que as pessoas espancassem juízes da Suprema Corte nas ruas, né? Quando ele diz, eu sonho em ver os juízes apanhando na rua, o que ele está, de alguma maneira, fazendo é, meus seguidores, aqueles que concordam comigo, se vocês encontrarem um juiz supremo na rua, batam nele. É isso que ele está fazendo. Né? Então, me parece que aí você tem uma situação que, muito além de fazer, digamos, até críticas pesadas aos ministros supremos, tinha uma incitação clara à violência. E evidente, se você ataca juízes supremos na sua pessoa física, né, inclusive fisicamente, digamos assim, agredindo, você inviabiliza que eles cumpram sua função, que é atuar como juízes isentos dentro do Supremo, né? Cumprir a sua função constitucional. Agora, me parece que é um caso diferente, né? Então, aí, digamos, é a parte da Lei de Segurança Nacional que faz sentido. Essa que foi usada no caso da Daniel Silveira. A que foi usada, por exemplo, contra o Felipe Neto, inclusive pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que entendeu que sequer poderia ter agido nessa situação, e menos ainda provocada por um vereador, no caso, coincidentemente, filho do presidente da República, né? Ou seja, eu acho que são situações bem distintas de usos da Lei de Segurança Nacional. Um em defesa, um que acaba redundando mesmo na proteção das instituições democráticas, e o outro exatamente o oposto. Sim. Acho esse contraste perfeito, ele é muito didático. São dois casos paradigmáticos. Daniel Silveira, duas figuras públicas, mas Daniel Silveira, um deputado que ataca a instituição, ameaça, celebra o autoritarismo, manda bater e tudo mais, sendo um deputado, e faz muita diferença ser um deputado. E, de outro lado, o Felipe Neto, um grande influenciador dessa era dos influencers digitais, dos maiores que o Brasil já teve, milhões de seguidores, e mais recentemente passou a participar de debate político e fez um uso de um termo que é um termo com muitos sentidos, inclusive um sentido jurídico, mas um termo que transcende o sentido jurídico, é um termo de indignação diante da morte massiva, que é genocida. Basicamente usou o termo genocida. Esse passou a ser uma espécie de apito para o uso da Lei de Segurança Nacional. São dois tipos, claro, para fins autoritários, a grande estratégia foi tentar confundir os dois casos. Né? Exato. Então, autores bolsonaristas falam assim, poxa, mas prende Daniel Silveira e não prende Felipe Neto? Sim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há uma boa justificativa para um caso, ainda que se possa discutir, porque aí é uma outra discussão formal sobre o poder do STF, do inquérito, etc., mas quando se dá do fundamento da prisão e uma segunda discussão, que era a prisão em flagrante, tem várias camadas da discussão jurídica aí, mas o ponto é, Daniel Silveira, pelo que ele fez, está muito tranquilamente incorrendo naquilo que é mais do que necessário, e ainda assim, ainda que esteja na Lei de Segurança Nacional, é importante ser usada na falta de coisa melhor, em comparação com o que Felipe Neto fez, que foi dirigir uma crítica, uma palavra pesada, ao presidente da República. Né? Então, e acho que é importante prestar atenção nisso. Né? A liberdade de expressão e também os limites à liberdade de expressão, eles precisam ser pensados não só em relação ao que nós falamos, ao conteúdo do que nós falamos, ao conteúdo das mensagens, que podem sofrer restrições de diversos tipos. Eu não posso usar o escudo da liberdade de expressão para discriminar, para ser racista, para ser uma série de limites legais. Isso com relação ao conteúdo do que eu falo. Mas uma dimensão menos discutida
e menos presente da compreensão do senso comum é que as restrições, às vezes, são específicas em relação a quem fala, a pessoa de quem fala. Porque, às vezes, o status dessa pessoa é importante para saber que restrições ela deve ter em função de valores importantes, como, por exemplo, defesa das instituições. Isso vale para agentes do Estado, claro. É importantíssimo pensar nos deveres especiais e nas restrições especiais à fala de um deputado, de um senador, de um presidente da República, de um juiz, de um promotor. Não são cidadãos comuns enquanto exercem essas funções. E é mais do que justificável que tenham restrições especiais. Porque tem responsabilidades especiais também, né? E poderes especiais. Porque tem responsabilidades especiais e poderes especiais, exatamente. E aí, eu acho que também vem o tema da imunidade parlamentar, né? A imunidade parlamentar, ela tem uma origem remota, que é pré-democrática, na história da Inglaterra e tudo mais, mas ela foi incorporada pelas democracias como uma forma de proteger parlamentares, dar uma proteção especial à fala de parlamentar, né? Então, num certo sentido, no calor dos debates políticos, em função da instituição do parlamento e da qualidade do debate parlamentar, que é a instituição do debate por excelência e tudo mais, suspende-se alguns limites que o cidadão comum tem. Portanto, chama-se isso de uma liberdade de expressão qualificada. Só que tem um outro lado dessa moeda também. Existem restrições qualificadas a essa liberdade de expressão. Deveres de decoro, toda a liturgia do parlamento, a função que ele exerce diz algo sobre a democracia. Então, é importante que se respeite isso. Uma reflexão parecida pode se fazer dos outros agentes estatais, não? Um juiz. O juiz não tem liberdade de expressão para, enfim, coisas bem básicas, né? Para falar sobre decisões de colegas, mas também não tem liberdade para, transcendendo um pouco a liberdade de expressão, mas também não tem liberdade para ter um comportamento que prejudique a imagem de imparcialidade que o judiciário precisa ter, e coisas assim. Então, isso eu estou falando do Estado, mas essa reflexão sobre ética especial, que difere de uma ética geral, da cidadania em geral, ela se aplica também a algumas profissões fora do Estado, né? A gente estava falando de liberdade acadêmica, nós, como professores, temos no exercício ali, como professor, na condição de professor, temos certas restrições à liberdade de expressão. Claro. Você não pode tratar, por exemplo, seus alunos como você trata um amigo na mesa do bar, né? Exato. Um médico tem restrições à sua liberdade de expressão. Um jornalista, até mesmo um jornalista, tem compromissos com a sua profissão. Eles carregam deveres éticos que vêm da profissão. Acho que são debates, cada um tem um monte de nuances, são debates fascinantes, mas o que eu acho que é importante pontuar como premissa metodológica desse debate é que liberdade de expressão não é escudo para ninguém. Menos ainda quando esse alguém exerce alguma função especial, seja pela natureza da sua profissão e do seu compromisso profissional, seja do lugar que ocupa no aparato estatal. E aí, cada uma dessas funções poderá ter restrições específicas. É muito importante pensar nas restrições do parlamentar, pensar nas restrições do presidente, assim por diante. E só para completar isso, quando eu leio eu li recentemente, não conhecia bem os projetos de lei em defesa da democracia, para substituir a Lei de Segurança Nacional, o que eles fazem é isso também. É apontar para esses atores, como presidente, como deputado, como membros das Forças Armadas, como policiais, e falar, olha, existem restrições especiais aqui. E há crimes que só vocês podem cometer por abusar da palavra e da liberdade, etc. Então, Lei de Defesa da Democracia é isso, e esse tipo de reflexão democrática está incorporada nesses projetos de lei também. Quer dizer, não é só guarnecer o cidadão e a sua liberdade, mas é também limitar os agentes de Estado no exercício da sua liberdade, para que eles não abusem de poder, né? Porque, no fim das contas, liberdade e poder são, eu diria, coisas intercambiáveis, né? Se você tem liberdade em excesso, você tem poder em excesso. E, além de tudo, você ocupa um cargo público que te dá um poder institucional, mais ainda, né? Então, evidentemente, você tem que ter tratamentos distintos para essas duas situações.
e acho que aprofundando um pouco mais, dando um passo a mais no debate sobre liberdade de expressão, tem um senso comum vulgar, né, que a gente passou por momentos dessa discussão pública, por exemplo, de humoristas, né? Um certo estilo de humorista, stand-up comedy, etc., que, que faz piadas de todo tipo, algumas piadas podem ser racistas, etc., e diante de qualquer crítica, eles levantam a bandeira da liberdade de expressão. Essa pessoa não entendeu o que estava sendo debatido, porque liberdade de expressão não significa, mesmo no domínio em que você está protegido pelo direito à liberdade de expressão, mesmo nesse espaço de fala que você tem espaço para, às vezes, dizer coisas desagradáveis, defender ideias polêmicas. É para isso que serve liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é para agradar ninguém. De fato, é fundamental ter liberdade de expressão. Então, mesmo nesse domínio, você está sujeito a críticas. Você tem liberdade, mas você não está livre das consequências. Você não está imune, você não está livre das consequências de exercer essa liberdade, como, por exemplo, coisa mais básica, que é uma reação, uma crítica social e cultural. Portanto, acho fascinante também debater o bom e o mau uso da liberdade de expressão. Ou seja, dentro do campo do que você pode usar, você tem o direito de ser um babaca, tem direito de ser mal educado, você tem direito de ser polêmico, mas você vai ouvir por dizer isso. Portanto, quando um comediante, mas isso não se aplica só a comediante, mas é um bom exemplo. Quando um comediante diz a minha liberdade de expressão, ele, na verdade, está querendo isenção contra a crítica. Isso é muito autoritário da parte dele também. Você não está isento à crítica por nada. Mas ele pode atacar quem ele quer, mas não pode sequer receber uma crítica. E como se isso fosse consequência da liberdade de expressão, né? Então, liberdade de expressão... Dentro do campo da liberdade de expressão, é importante debater bons e maus usos da liberdade de expressão, porque esse é um debate sobre civilidade, sobre ética e etc. Mas há muito espaço fora da liberdade de expressão que sequer, portanto, pelo direito, você está protegido. É importante reconhecer isso, porque isso é também condição da própria existência da liberdade de expressão, que ela tenha limites. Que às vezes me parece também uma questão que alguns acho que não se pode generalizar de modo algum, mas alguns jornalistas também fazem, né? Quando você critica uma posição de um jornalista, uma matéria da imprensa, e que a crítica ocorre para tudo, para a produção científica, para uma obra artística, por que ela não pode ocorrer para uma matéria jornalística, né? Muitas vezes se argue isso, está atacando a imprensa. Não está atacando a imprensa, está criticando aquela matéria, está criticando aquela posição. Isso faz parte também do jogo, né? Não é possível imaginar, como no caso dos comediantes, que vai ter imunidade, né? Sim, e que a crítica, a reação é uma ofensa à sua liberdade, não é? É um reconhecimento que você tem liberdade, mas que essa liberdade pode ser mais bem usada e ela pode ser mal usada. Existe bom e mau uso da liberdade. Pessoas acham que isso é um debate moralista e pode, de fato, descambar para um debate moralista problemático. Mas não significa que a gente não deva debater racionalmente o que é. Enfim, nós todos nos incomodamos e toleramos práticas X, Y, Z. E é importante pôr isso na mesa, né? Isso é parte do exercício da liberdade. E é interessante como, no caso do governo Bolsonaro, dos bolsonaristas, eles sempre usam, né, esse argumento da liberdade de expressão para falarem os maiores absurdos, atacarem as pessoas e tudo mais, mas quando alguém faz qualquer tipo de crítica ao governo, usam a Lei de Segurança Nacional contra essas pessoas. Uma ideia de dois pesos, duas medidas muito nítida, né, nessa situação. É uma noção de liberdade tradicionalmente manipulada por movimentos autoritários, né? Exato. A noção de liberdade que não tem nenhum tipo de preocupação com consequências. Então, bom, a pandemia nos trouxe exemplos excelentes do abuso total da liberdade. Liberdade de não usar máscara, por exemplo. Isso. Ou a liberdade de não se vacinar, por exemplo. É a liberdade do estado de natureza, né? É a liberdade pré-civil, é a liberdade do estado de natureza, é a liberdade do todos contra todos. Ela pré-existe, é uma liberdade primitiva, de não se preocupar com qualquer consequência coletiva do exercício da sua liberdade.
E que é muito característica desse grupo que está no governo, né? Porque quando o Bolsonaro libera, fala, não precisa botar a criança na cadeirinha, né? Não precisa ter radar na estrada para limitar a velocidade. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, exatamente. São ótimos exemplos. Faz o que eu quero. Né? É tudo. A liberdade serve para isso. Mas quando é a liberdade da crítica, quando é a liberdade artística, quando é a liberdade de pensamento, aí vem lei de segurança nacional. Isso. Quando é exercida por aqueles de quem eu discordo. Sim. Né? É unilateral, né, essa percepção. Esse exatamente. É o problema. Exatamente. Tudo bem. Exatamente. Agora, Conrado, um outro aspecto que você tem discutido muito recentemente, enfim, não só recentemente, você tem discutido isso ao longo de muito tempo, mas tem um artigo seu recente que trabalha com isso, que é essa questão, digamos, já que a gente está falando da liberdade, do excesso, digamos assim, de liberdade de membros do sistema de justiça, né? Quando eles exageram, quando eles próprios não respeitam a lei, os juízes que fogem da lei, como você chamou numa coluna sua recente da Folha, né? E aí você fala nessa coluna de 5 formas de corrupção judicial, né? Que é interessante, né? Eu estava ouvindo um podcast muito bom do pessoal do UOL, né, aquele Baixo Clero, em que eles entrevistam o Cacai, e o Cacai, num dado momento, fala justamente que o Moro, que pretendia combater a corrupção, ele próprio se corrompeu, né, no conluio com procuradores e tudo mais. Então, às vezes existe essa ideia de que o anjo exterminador do sistema de justiça virá a nos purificar. E, na realidade, a gente vê que eles também cometem abusos. Né, cometem abusos graves, e às vezes não é só corrupção no sentido de violar a regra do jogo para, digamos, fazer, dizendo que os fins justificam os meios, às vezes, inclusive, para benefício próprio. Mas, enfim, você quer falar um pouco disso? Porque eu acho que esse exercício também, digamos, de liberdade, ou essa extrapolação das suas próprias competências funcionais, é um problema também para a democracia, né? Muito. E acho que o comportamento judicial brasileiro, de fato, ele tem entrado na ordem do dia. O caso do Moro foi muito extremado, o grau de violações de parâmetros bastante elementares de comportamento judicial e ética judicial e etc. Mas quando eu falei naquela coluna de formas de corrupção da função judicial, foi para especificar um tipo de corrupção que só juiz pode cometer, na verdade. E, claro, o juiz, como agente público, pode cometer vários tipos de corrupção, como qualquer outro agente público. Mas há formas adicionais e particulares de juízes se corromperem no exercício daquilo que lhe é próprio, né? Que é tomar decisões jurídicas por meio da interpretação e da aplicação do direito, da lei, da Constituição. E aí eu fiz um contraste entre, de um lado, a jurisprudência, que é uma palavra com alguns sentidos diferentes, né, com um conjunto de decisões que formam um parâmetro, etc. Mas vamos tratar a jurisprudência num sentido mais abrangente, de aplicação imparcial e técnica, por assim dizer, do direito. E não só para juristas, quanto também para não juristas e leigos que observam o direito de fora, há sempre certos receios e certas desconfianças do que é esse gesto, né? E o medo, sempre, ou o receio, o adversário, é sempre, bom, o juiz não pode ser subjetivo, mas tem que ser objetivo, a objetividade da lei. O juiz não pode ser ideológico, ele tem que ser jurídico. O juiz não pode ser valorativo, não pode usar os seus próprios valores, ele tem que ser técnico. Esse é um debate fundamental e importante, por assim dizer, dentro da jurisprudência mesmo, dentro desse campo do exercício correto e legítimo da interpretação jurídica. Ou seja, há muita controvérsia dentro desse espaço. E acho que esse debate precisa ser esclarecido, porque às vezes há elementos, sim, valorativos na interpretação de termos abertos da Constituição, como esses que a gente está discutindo: liberdade de expressão, intimidade, honra, discriminação, entre outros vários. Mas o que eu quero dizer esse debate é fundamental e está no campo da jurisprudência e a filosofia do direito, e cada área do direito se debate lá dentro. O que eu quis dizer com corrupção é algo que está fora disso. E aí eu também sugeri uns neologismos, que aí a jurisprudência sai de campo.
e todas essas controvérsias, tudo isso sai de campo é outra coisa que passa a governar a decisão judicial. Tem algum outro elemento, é por isso que é o que eu chamei de quando o juiz foge da lei, ele vai para onde? Ele vai para alguns outros lugares, ele atende a alguns outros objetivos que não tem nada a ver com aqueles debates legítimos sobre a aplicação honesta, transparente, mas às vezes controversa do direito. Então, só para enumerar, eu acho que uma primeira dessas fugas é o juiz que passa a se preocupar, uma expressão que virou corrente recentemente, que ele passa a se preocupar com o sentimento social. Ele passa a tentar interpretar um pouco o que clamor a sociedade pensa. O clamor das ruas, das maiorias, das vontades e causas do povo. Isso eu chamei de populisprudência, que é um tipo de populismo judicial, né? Ou seja, foge da lei para atender isso que ele está chamando de povo, que é uma coisa arbitrária, uma coisa construída. E acho que o exemplo mais forte disso, e em que esse discurso também se fortaleceu, veio no movimento anticorrupção, com o mensalão, depois com o Lava Jato, sabe? O judiciário passou a embarcar numa grande causa cívica, política, como se o compromisso com essa causa justificasse a suspensão de regras básicas, né? Isso passou a se... Só para um parêntese aqui, isso passou a ser publicamente traduzido como um debate entre garantistas e não garantistas. Acho que essa dicotomia ela confunde um monte também, como se fosse legítimo e juridicamente justificável você suspender garantias e aí ser não garantista. É um debate super complicado, mas esse é um ponto importante. Tem um juiz que faz populismo, às vezes, e às vezes acha que ele não está querendo ganhar pessoalmente algo especial, ele está numa espécie de missão moral mesmo. Pelo menos faz esse discurso. Nunca dá para saber e investigar as motivações últimas do juiz, mas é isso que transparece. Esse é o primeiro, é o populismo mesmo. E tem outras formas de politização do juiz. Então, a segunda forma, que eu chamei de facciones-prudência, é o juiz que foge da lei para servir ao partido, ao companheiro, aos correligionários, a servir ao projeto político que lhe agrada. A gente pode... Isso vai se tornando mais claro quanto mais retumbantes são os casos judiciais e que se encontram nas cortes superiores, em geral, né? Sobretudo aquela sobre a qual os holofotes estão mais acesos, que é do STF. Tem ministro que dialoga no celular e troca mensagem e negocia a decisão com senadores, com políticos, e que participa de encontros sociais e almoça e janta e faz reuniões para planejar legislação, etc., com correligionários do partido. Então, esse é um tipo de politização, por assim dizer, também, né? Um outro tipo de fuga do juiz ocorre quando, de novo, ele ignora a lei para beneficiar, nesse caso eu chamei de amicus prudência. É para servir a família, para servir ao amigo, para servir as suas relações privadas, por assim dizer. É o patrimonialismo, é o nepotismo, é o juiz que ignora conflitos de interesse no exercício da sua função. Então, aquele mecanismo da suspeição, por exemplo, que às vezes segue hipóteses, para várias hipóteses elas estão explicitamente previstas na lei, mas para outras situações o juiz mesmo, que deve se autodeclarar suspeito por alguma relação privada que ele tem, algum conflito de interesses, a noção de conflito de interesse passou a ser desprezada pelo STF com base numa distorção bem estratégica e bem malandra da ideia de imparcialidade. Porque, claro, proteger a imparcialidade do judiciário se faz por meio, entre outras coisas, de mecanismos de suspeição. E aí, o ministro Gilmar Mendes, por exemplo. Gilmar Mendes ele é um exemplo importante e emblemático de muitas dessas coisas. Mas o Gilmar Mendes diz, não, eu não tenho nenhum problema em ser padrinho de casamento de um sujeito e julgar um habeas corpus desse mesmo sujeito, porque isso não afeta a minha imparcialidade.
asseguro para vocês que eu continuo sendo imparcial ao julgar o meu Afilhado de casamento. afilhado de casamento. Quando, na verdade, o mecanismo de suspeição não serve para isso. Eu não sei dizer se o Gilmar Mendes está sendo imparcial ou não, não sei dizer. Mesmo um juiz com todo o compromisso e franqueza, ninguém controla a imparcialidade interna, subjetiva, psíquica do juiz. A suspeição não serve para isso. A suspeição serve para proteger o judiciário da imagem de parcialidade. Uhum. Quando o Gilmar Mendes diz, não fiquem tranquilos que eu estou sendo imparcial, ele muda a pergunta, porque ninguém está preocupado em saber, porque não dá para saber se ele está sendo imparcial ou não. A gente está preocupado com a manutenção da integridade do judiciário. Ele precisa parecer imparcial. E os mecanismos de suspeição são muito básicos para isso. Então, essa é uma terceira categoria que que eu chamei de amicus prudência. A quarta, para pegar de novo aquele prefixo que vem a calhar, que é o milicus prudência. Milicus prudência usa a figura militaresca de novo, mas não necessariamente precisa ser militar. É o juiz que veio para servir ao regime, que veio para servir ao poder. Pode ser o poder militar, pode ser um regime autoritário, ou pode ser qualquer outro. Não, é o juiz que é colaboracionista nesse sentido. Claro que tem uma certa semelhança com o do partido, mas não é exatamente a mesma coisa. Seja quem estiver no poder, o juiz está lá para colaborar e há práticas importantes, rituais importantes de você manter essa distância da independência judicial, que é uma independência judicial que precisa ser praticada, mas também ela precisa ter uma imagem de independência. Então, quando você vê exemplos das promiscuidades de Brasília, né, dos ministros do Supremo, participando de ocasiões que vão muito além das liturgias normais e dos eventos solenes normais de encontro dos três poderes. Qualquer coisa estava lá, o ministro Toffoli, na festa de aniversário da filha, enfim. Estou aqui fazendo uma ironia, mas o Toffoli, ele, para pegar um exemplo pelo menos na face performática, o colaboracionismo dele era muito evidente, mas não só isso parece ser superficial. As decisões e as escolhas de agenda, e para pegar o exemplo mais grave do que Toffoli representou na presidência, ele passou a chamar de diálogo institucional, que é um termo que a literatura de direito constitucional passou a discutir recentemente, sei lá, nos últimos 20 anos, passou-se a discutir a função da corte como um ente de diálogo institucional, que é uma metáfora complicada, porque gera esse tipo de manipulação. Nunca ninguém disse que diálogo institucional é ir lá sentar na mesa com o presidente e combinar as coisas. Uhum. Nunca ninguém disse que diálogo institucional é a gente pegar um caso polêmico e falar, vamos tentar aqui conciliar, ou vamos aqui fazer um pacto republicano pelas reformas. Não é isso, não é esse o papel da corte, mesmo como entidade que dialoga, como instituição que estabelece um diálogo, seja com o executivo, seja com o legislativo. Então, a milicus prudência é colaboracionista. Só para terminar, a última coisa que também acho importantíssima, que é a cleptus prudência, que é o juiz que usa da sua função judicial, que se locupleta. E se locupleta, claro, tem o corrupto tradicional, que é o corrupto que vem de sentença. Mas não é só isso, tem modos mais sutis e abusivos de fazer isso. É o juiz que vira empresário da educação, por exemplo. A Constituição veda explicitamente que um juiz faça qualquer outra coisa que não a sua própria função de juiz e uma função de magistério. A Constituição criou uma exceção para juiz para ser professor e ainda teve o requinte de dizer uma. Aí a prática da magistocracia, que é quem interpreta as leis que aplicam a si mesmas também, passou a distorcer isso. Como, por exemplo, ser empresário da educação, ser dono de uma escola de direito. E qual que é a justificativa que eles usam para supostamente validar essa prática? Bom, são duas coisas. Primeiro, eles invocam a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, que é uma lei da década de 70, que, portanto, se viola a Constituição, não foi recepcionada pela Constituição. Que é a lei que diz que a maior punição pode ser a aposentadoria compulsória, né?
Essa mesma lei, exato. Um outro entulho que precisava ser repensado, mas lá tem um artigo específico que diz que o juiz pode ser sócio cotista, não administrador de uma empresa. A Constituição não permite isso. Mas supondo que permitisse, nem mesmo se permitisse, seria possível fazer o que Gilmar Mendes faz com o IDP, que é uma escola de direito grande, com certa projeção, mas que o Gilmar Mendes está muito longe de ser um sócio cotista da empresa, né? Isso o direito societário, o direito das sociedades comerciais, etc., já solucionou há muito tempo. Não basta estar escrito no papel do contrato que você é sócio cotista. A sua prática real precisa ser também compatível com a de sócio cotista. E, de fato, Gilmar Mendes negocia patrocínio, negocia contrato, faz reunião com Joesla e Batista para negociar patrocínio da JBS ao IDP. Isso não é atividade de sócio cotista. É Então, de sócio é muito gestor, ilegal né? isso. É sócio gestor, é muito ilegal isso. E para terminar, dentro dessa categoria, tem o juiz, uma figura que também se popularizou, que é o juiz palestrante, né? O juiz passa a receber. Claro, e quem pratica isso mais são os da cúpula, os juízes mais conhecidos como professores, intelectuais ou juízes das cortes superiores. O que viola não só essa restrição da Constituição, mas viola também o dever de imparcialidade. O juiz não pode fazer uma palestra para o cliente Prime do JP Morgan. É meio óbvio isso, né? Que ele É pode muito amanhã ter que óbvio julgar isso. uma causa dessa pessoa, né? Pode jogar uma. Isso viola qualquer tipo de recato judicial. Nem mesmo que fosse um evento público. É grave por ser um evento fechado, mas nem mesmo que fosse um evento público. Juízes precisam tomar um certo cuidado com a aproximação de atores privados. Já não é fácil para juiz se aproximar de atores privados, universidades privadas. Já é complicado isso. Agora, começa a dar palestra em banco, ministro Fux, ministro Barroso, outros ministros dão palestra em banco, são recebidos, têm benefícios especiais para os clientes especiais desses bancos. Começam lá a fazer populismo judicial para falar das reformas. O ministro Fux faz promessas, em palestras em banco, sobre a importância da reforma tributária, da reforma previdenciária, quando esse tipo de caso vai ser julgado pelo Supremo necessariamente. Tudo isso é muito distorcido. Então, assim, o comportamento judicial brasileiro foge de qualquer parâmetro mesmo. Agora, uma das suas categorias aqui, o amicus prudência, né, eu acho que eu queria fazer uma transformação dela e pensar no inimicus prudência, né? Será que a gente pode encaixar a situação do Moro, que inclusive recentemente foi objeto de duas decisões importantes do Supremo, né? Uma primeira lá do ministro Fachin, que apontou que a Corte de Curitiba, né, a 13º Tribunal lá de Curitiba, o juízo de Curitiba, a vara de Curitiba, me fugindo aqui a palavra, não era competente para lidar com aquele caso, e essa ainda é passível de algum tipo de revisão no plenário, e essa, mais importante até, eu diria, que declarou a parcialidade do juiz, ou seja, ele era um inimigo do réu, né, nesse ponto de vista. Né? A gente tem o amicus curiae, tem o inimicus curiae, talvez, e tem o inimigo do réu. Sim. Se você pudesse falar um pouco, total. como é que você percebeu essa mudança, inclusive, né, do Supremo em relação à Lava Jato? Me parece que é uma mudança importante quando a gente olha a forma como o próprio Supremo se comportou em momentos anteriores, né? Inclusive porque algo que sempre se alegava para defender a correção da Lava Jato todas as decisões foram sancionadas por cortes diversas, em várias instâncias, então não tem nada de errado. E alguém poderia arguir que, na realidade, o que você tem aí é um erro continuado de diversas instâncias, e não necessariamente algo que, pelo processo, se legitimou. Né? Como é que você enxerga essa mudança aí do Supremo, Conrado? Primeiro, acho que uma observação preliminar sobre esse argumento, que é muito utilizado, né? Parece que os atos do Moro eram legítimos porque ratificados por cortes superiores. Vamos dar nome aos dois aí. Eram duas cortes. Era TRF e STF. 3 desembargadores no TRF, 6 ministros do STF. Então, começando por aí, vamos dar nome aos bois para ver o que era. Segundo,
confirmação por cortes superiores não é sinal de legalidade nem de constitucionalidade. É um indício importante, precisa ser posto na mesa, etc. Mas esse é um argumento falacioso demais para se sustentar a legalidade, né? Porque, afinal, para usar a categoria da populisprudência, o judiciário inteiro, ou uma boa parte hegemônica do judiciário, embarcou com muita convicção na grande causa messiânica do combate à corrupção. Então, se as 50 instâncias do judiciário confirmarem a decisão da primeira instância, do ponto de vista lógico, isso não é comprovação de legalidade de um ato. Então, esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é, de fato, mas vamos ver quem foi. Foram esses juízes aqui, juízes que tiveram esse tipo de conduta, etc. Então, fecha esse parêntese, porque isso acho que é uma objeção importante a esse argumento muito preguiçoso, né, muito indolente do tipo de discussão jurídica importante que a Lava Jato trouxe. Agora, o termo inimicus prudência é ótimo, porque, de fato, me veio à cabeça duas coisas. Claro, o inimicus ali, no caso, era um partido específico, que diz respeito à ação do Moro e da sua trupe, né? Porque, afinal, o Moro e Força Tarefa passaram a atuar num concerto que nunca foi comum e eles tentaram fazer isso transparecer, né? Como se isso fosse do cotidiano da relação de advogados, promotores e juízes, como se todo mundo trocasse mensagem, etc. Nunca foi comum, era um concerto ali. De fato, aquele grupo, se você for fazer uma radiografia da Lava Jato, não dá para negar que tinha um certo direcionamento de prioridades e de preferências, não para um único partido, mas para alguns partidos e alguns atores políticos. Se você ainda compara a Lava Jato de Curitiba, de São Paulo e de Rio, ainda mais. A Lava Jato que efetivamente conseguiu abalar as estruturas políticas do país foi a Lava Jato de Curitiba e quem foi atingido foi um partido específico. Então, se você olha a conduta estratégica de comunicação pública, de vazamento seletivo, não só do ponto de vista temático, mas também do ponto de vista do timing, né? Os vazamentos, ou não só vazamentos, mas publicações de delações por Moro nas vésperas das eleições, era tudo muito, muito grosseiro. Mas acho que essa é uma relação de inimigos aí, né? Era Lava Jato versus, para pegar a grande figura que foi atingida, Lava Jato versus Lula. E isso não foi só Curitiba, foi também o próprio Gilmar Mendes, né? Curiosamente, naquela fase, foi o próprio Gilmar Mendes. Na questão dos grampos, né, por exemplo. Gilmar Mendes era um grande mentor lavajatista até 2015. E, curiosamente, a sua posição muda após o impeachment. Então, é importante contar essa história, porque o Gilmar Mendes está aparecendo como uma espécie um tipo de herói da correção dos rumos constitucionais do país, né, com essa performance que ele teve recentemente, se posicionando agora pela suspeição do Moro. Mas eu acho que quando você trouxe inimigos, me veio, de fato, era Lava Jato versus um grupo político. Mas essa semana recente da decisão do STF teve uma outra coisa que virou. Moro passou a ser o inimigo de alguns ministros específicos do Supremo e passou a ter o comportamento, a agressividade, a verborragia de um ministro como Gilmar e a forma como ele se expressa fora dos autos também, para os microfones de jornalistas. Assim, se tem alguém que quebra qualquer tipo de liturgia e decoro judicial, as palavras mais agressivas que não tem comparação com ninguém mais. Então, chama de burro, de psicopata, de tudo mais. É Gilmar Mendes. Chamou os procuradores da Lava Jato com esses nomes. Agora, você está falando dessa decisão recente, né? Ao longo dos últimos 2 anos ele chamou assim, mas na decisão recente também. Na decisão recente também fez uma grande apresentação agressiva, etc. Então, claro que só com base nisso eu não posso dizer que as razões de fundo do Gilmar foram porque ele queria acabar com o Moro. Porque nunca dá para saber, por meio desses indícios, somente por meio desses indícios, não dá para ter 100% de certeza por meio desses indícios externos, do que está movendo o juiz. Mas, às vezes, o conjunto de indícios nos traz grandes hipóteses muito fortes.
né? E é muito curioso dessa história toda, porque, claro, que os advogados que participaram e litigaram na Lava Jato por tantos anos seguidos, apontando suas falhas lá na origem. Claro que advogados argumentam com base no interesse deles também, né? O Cacai é uma figura que participou muito dessa luta, mas tem milhões de reais a ganhar com o resultado de cada causa. Claro. É importante que seja claro quem é que está falando também nesse caso, né? Mas, independente da condição pessoal e econômica dos interesses que estão ali, não deixa de ser verdade que esses advogados também atacaram, desde o começo, certas falhas jurídicas do, da Lava Jato, que foram 6, 5 anos depois reconhecidas agora, né, pelo STF. E é uma grande vitória, por um lado, mas essa vitória está sendo um pouco magnificada demais, no sentido quase que de autopromoção desses atores, porque muito pouca coisa vai mudar no comportamento judicial brasileiro por causa disso, né? Nesse Você sentido, acha? É? eu acho que dá para interpretar. E a grande ironia, para mim, essa é uma grande ironia. Eu estou falando bastante de Mendes porque eu acho que ele manifesta esses vícios num grau muito mais pronunciado. O Gilmar Mendes, em muitos aspectos, está em outro patamar. A grande ironia dessa história, dessa decisão do Lula, é que, assim, quem quem está sendo mais celebrado e quem teve o maior, sem dúvida, pelo seu estilo, pela sua teatralidade, quem tem mais protagonismo, foi justamente aquele juiz que mais viola deveres de imparcialidade. Sim, se tem um símbolo da cúpula do Poder Judiciário brasileiro, claro que cúpula do Judiciário brasileiro envolve ministros mais discretos e que podem praticar atos muito graves também. É que Gilmar Mendes ele está no STF, ele tem uma projeção pública maior. Mas o fato é que se tem a que o Gilmar faz no seu cotidiano como juiz é violar deveres de imparcialidade. Em diversos sentidos, no sentido da amicus prudência, no sentido de factiones prudência, no sentido de cleptos prudência, tá tudo ali. E é justamente ele que está saindo como herói no combate da suspeição do Moro, e as pessoas celebrando como se fosse um grande momento redentor do Estado de Direito, etc. Foi um caso muito específico, localizado, um caso grandioso que é a Lava Jato, eh, e que de fato foi seletivamente, como tudo funciona no STF, seletivamente. Esse caso ficou na gaveta do Gilmar Mendes, um elemento a mais. O Gilmar Mendes ainda calha de ser relator do caso da suspeição do Moro. Então ele, como relator, deixou na sua gaveta por mais de 2 anos o caso. E lançou agora, ou seja, é tudo... Podia funcionar muito melhor essa história toda. E por mais que a gente deva reconhecer e celebrar uma decisão que neutraliza e que, no final das contas, anula um conjunto de arbitrariedades e do descalabro que foi uma faceta da Lava Jato, não dá para celebrar muito mais além disso, né? Porque a forma do judiciário funcionar continua a desviar demais de um certo padrão de proteção da instituição judicial e assim por diante. Então, não dá para discutir. Eu não discordaria do resultado dessa história, mas a forma, os agentes, o timing, o comportamento, tudo mais, torna esse caso também cheio de críticas e é ruim isso, porque os adversários da decisão, que foi importante, e os adversários ou os aliados de quem foi prejudicado por essa decisão, o lavajatismo como um todo, tem um monte de bons argumentos para criticar essa decisão. Não porque seu resultado foi errado, mas porque é uma bagunça, é tudo feito de maneira errada lá. Tudo. A seletividade, o grau de mudança de posição de um caso para outro, enfim, um conjunto de coisas, mas acho que é isso que é importante reter desse caso. O resultado tem boas razões para chegar a esse resultado, mas a forma como a coisa chegou lá, a forma de comportamento do STF, o momento que se manifesta e assim por diante,
torna criticável e dá munição para o lavajatismo autoritário. Esse é meu ponto. Bem. Uau, muito bom, Conrado. Acho que, enfim, Obrigado. conseguimos cobrir vários Então, pontos. ótimo. Foi muito legal essa Foi conversa. ótimo. Não, eu achei excelente. E aí eu passo a bola para você fazer aí a sua amarração final. Falei de um monte de coisa, Cláudio. Foi um É até prazer difícil mesmo. amarrar tudo, né? Acho que foram temas diferentes e é difícil amarrar, mas talvez eu diga algo mais sobre o STF, porque a cultura judicial brasileira é uma cultura de muito autoelogio, né? Isso é a cultura judicial como um todo. Um momento paradigmático desse autoelogio são os discursos de abertura do ano judicial, que são feitos ou em solenidades judiciárias, etc. Mas o ano judicial sempre é aberto por um discurso do presidente do Supremo e tudo mais. E juízes têm muita dificuldade de olhar criticamente para certos funcionamentos da coisa. E acho que uma premissa metodológica que tem que valer para todo observador do judiciário, seja jornalista, seja para estudiosos, seja para ministros que fazem essa autoavaliação, e para focar no STF, mas isso vale para todo o judiciário, que de fato é importante olhar para o que o STF faz, especialmente celebrar os acertos do STF. Quando eu falo acerto, sempre falo entre aspas, porque há decisões com as quais a gente concorda, mas elas sempre, do ponto de vista da consistência jurídica, meio problemática, etc. Mas o ponto é, de um lado, é muito importante, de fato, reconhecer acerto. Mas, desde que não se esqueça de observar e contrabalançar com aquilo que o STF deixa de fazer, com aquilo que o STF está deixando nas suas gavetas, com aquilo que o STF está atrasando estrategicamente de fazer, e, mais do que isso, com aqueles erros grosseiros do STF. Então, enfim, você pergunta as publicações e manifestações públicas sobre o STF feitas pelos próprios ministros do Supremo. Na pandemia, para pegar o exemplo imediato, na pandemia, eles fazem o que sempre fazem, eles listam lá meia dúzia de decisões que foram importantes na condução para pegar o momento atual da pandemia. Ou mesmo pré-pandemia, naquele momento de suposta contenção do autoritarismo bolsonarista, né? Ministros vêm na esfera pública e falam, olha como o STF está desempenhando um papel, e isso é convincente, porque de fato foram decisões importantes. E não dá para deixar de reconhecer elas, mas é importante perceber e iluminar o que o STF está deixando de fazer e deixa nas suas gavetas. Tem muita coisa importante que o STF está deixando de fazer, sem nenhum critério sobre por que esse caso está há 10 anos na gaveta e tem uma relação com o encarceramento em massa no Brasil. E para pegar da pandemia, né, assim, teve acertos na pandemia. A STF teve uma agenda de emergência para a pandemia, né, e tomou decisões importantes. Mas eu não gosto de quem faz essa celebração sem maiores qualificações do que o STF tem feito, porque tem coisa muito importante, às vezes mais importante, que ele está deixando de fazer. Para pegar o exemplo da pandemia, por exemplo, prisões e terras indígenas, enfim, está ali o STF girando os pratos, disfarçando, mas está acontecendo uma grande tragédia nas terras indígenas e nas prisões com a Covid. No tema das armas, é uma vergonha o que o STF tem aceito do governo em relação às armas. E são só decretos e portarias, né? Quer dizer, dava para... São decretos e portarias que praticamente revogam o Estatuto do Desarmamento, Sim. que é a lei. E aí, no ano passado, teve aquela jogada de que no dia que o STF ia julgar, estava na pauta, o governo percebeu que ia perder, revogou os decretos e, no mesmo dia, reeditou 3 decretos com conteúdo parecido, mas tinham novos números. Ou seja, tinha perdido objeto, né, a ação. Aí o Toffoli aceitou esse passa-moleque, né? O Toffoli, como presidente, tirou da pauta. E cada uma dessas janelas que o governo ganha é uma janela fundamental para a disseminação de armas, enfim, está sendo desmontada a política regulatória de armas no Brasil. O STF não está fazendo nada em relação a isso. Tá com pedido de vista da Rosa Weber. É o tipo de coisa muito urgente, em que a demora do STF custa muito caro, não só
ou seja, vamos parar de celebrar a decisão óbvia e correta que o STF vai ter que tomar, porque é mais do que obrigação do STF tomar uma decisão correta, mas esse tempo, esse intervalo é muito custoso para a democracia. Bom, era com isso que eu queria encerrar, era só para falar que Nem tudo são flores. É importante, nem tudo são flores no STF, mas mais do que isso, note o que o STF está deixando de fazer, decidindo estrategicamente sobre o seu tempo. Muito bom. Com certeza isso é importante mesmo, porque senão a gente parece que a gente só fica com a última imagem, né? E esquece o resto, esquece o processo, esquece tudo aquilo que veio sendo feito até agora. Conrado, super obrigado pela tua participação aqui ainda nesse episódio comemorativo de 1 ano do podcast do canal. Quero te agradecer muitíssimo e quero fechar aqui agradecendo também a todas aquelas pessoas que nos acompanharam aí, vêm nos acompanhando ao longo desse ano, né? Ouvindo os podcasts, assistindo os vídeos no YouTube. Agradeço a todas e a todos e até a próxima. Fora da política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.